O array, ele permite armazenar mais de um valor, ao contrário da variável, no caso. O campo produto aqui, se eu criasse uma variável chamada produto e eu digitasse mouse óptico para armazenar nessa variável, a hora que eu fosse armazenar teclado, o teclado iria substituir o mouse óptico, ou seja, a variável só permite armazenar um valor por vez. No caso do vetor, porque esse aqui a gente chama de array, mas tradicionalmente o correto é chamar de vetor, por quê? Porque o vetor, ele é apenas uma dimensão, tá? Agora, o array sim, ele permite utilizar mais de uma dimensão, que nós vamos ver em uma outra aula. Então, no caso aqui, ó, o array e o vetor, eles contêm um índice interno de controle de cada posição que ele armazena. Por exemplo, aqui, ó, no caso, o mouse óptico, ele vai armazenar na posição 0 desse array, ou do vetor, no caso, se você for utilizar o vetor também, que nós vamos utilizar depois do vetor como exemplo para exemplificar essa questão de uma dimensão só. Então, temos aqui ó, o mouse, o teclado, o monitor e a impressora. Então, como já foi comentado em outras aulas, como é de conhecimento dos programadores, a variável só permite armazenar um valor por vez. Quando eu necessito armazenar mais de um valor, eu preciso usar uma matriz ou um vetor. Então, se eu colocar numa variável mouse óptico e depois eu armazenar teclado, o teclado vai substituir o mouse óptico. Então, isso aqui já é uma coisa que a gente já sabe na questão de armazenamento de dados. Bom, o próximo passo, então, é a gente declarar aqui, fazer um vetor, né? Para que a gente consiga ver a manipulação dele na linguagem, e no caso PHP, como que ele funciona. Então, aqui, ó, nós vamos utilizar aqui, eu vou utilizar aqui nesse exemplo, né? Um aplicativo online, onde a gente tem aqui uma série de linguagens que a gente pode utilizar. Vou utilizar aqui, então, o PHP, essa última opção aqui. Bom, a vantagem desse aplicativo é que ele já vai, a partir do código efetuado, se clicar no botão aqui para rodar o seu aplicativo, para executar, ele compila e já exibe o resultado. Então aqui vamos então declarar um array, tá? Nesse caso aqui, como eu já falei, como vai ser uma dimensão só, eu vou declarar ele como vetor. Então aqui eu vou criar uma variável, né, do array, né? Então eu vou chamar ela de frutas. E usar a palavra reservada do PHP chamada array. Algumas linguagens, elas não têm essa variável, né, ou esse comando, vamos dizer assim. Ou até você pode criar sem o array também. Eu vou definir, então, meu primeiro posicionamento. Aqui o meu segundo item. Assim até a quantidade que eu achar. Pronto, defini um vetor aqui no caso, que é de dimensão só. Nome frutas. E com a palavra reservada, array. Lembrando que as palavras reservadas têm que ser digitadas de acordo com a sintaxe, né, da linguagem. No caso, o array tem que ser colocado tudo minúsculo. Bom, agora eu quero exibir esse array, tá? Ou esse vetor aqui. Então, eu vou colocar aqui, o comando echo. E aí, como que eu faço para exibir, por exemplo, a laranja, tá? Para me exibir a laranja, eu vou colocar entre colchetes posição 0, tá? Que é a primeira posição desse vetor. Vou executar. Então, ele conseguiu exibir o valor colocado. Então, 1 é a acerola. Então, temos aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Agora eu vou exibir o quarto elemento, tá? Ó, fora da faixa, fora do índice, tá? Então, ele estourou
ou ele extrapolou o índice desse vetor, que ele vai até 3, embora eu tenha 4 elementos aqui, mas o primeiro começa em 0. Agora, eu posso exibir também, tá? Então, vou exibir aqui o 0, o primeiro mesmo que eu tinha exibido. Eu também posso exibir a estrutura do array completa, usando, em vez do echo, tá? Eu posso usar o print R. O print R, ele vai exibir toda a minha estrutura do array, ou desse vetor aqui, de forma a mostrar qual que é o índice. Vou comentar aqui, tá? Para não precisar. Eu vou deixar, na verdade, os dois aqui. Eu vou colocar aqui um eco para dar um espaço aqui de quebra de linha, né? Aqui ele não aceitou. Esse editor aqui ele não vai aceitar. Eu vou deixar limitação aqui, né? Então eu vou usar assim. Então, ó, laranja foi o primeiro item que eu pedi para exibir aqui na linha 3, tá? Então, se eu mudar aqui para 2, limão, aí o que ele faz? Ó, o print R, que é um outro comando no PHP que serve para exibir informações, ele exibe entre colchete aqui, ó. Como eu já tinha falado, na linha 3, ó, como exibir o item, ou índice, né, vamos dizer assim, daquele array, ou do vetor especificado, eu tenho que colocar entre colchetes. Então, aqui ele exibiu a estrutura do meu vetor. Se eu colocar aqui também, ó, print, na ordem que ele vai escrever limão também, porque o comando print e o comando echo são utilizados para impressão de dados dentro do PHP. A diferença é que o print aqui, underline R, ele exibe a estrutura do meu array. Então, voltando aqui no arquivo do Word, ó, eu fiz essa estrutura aqui, tá? O índice, então, é um código interno, né, que o vetor ou a matriz, ou o array, como vocês preferirem, utiliza para que eu possa manipulá-lo depois através de uma variável, tá? Para saber, por exemplo, qual é o item do array ou do vetor que eu vou exibir. Então, como exercício, tá? Vocês vão fazer um formulário e, de acordo com o índice que a pessoa digitar, que o usuário digitar, ele vai exibir se é um dos itens que estão aqui, tá? Entretanto, pode ser outros valores, pode ser uma outra variável, pode ser carro, pode ser moto, pode ser, enfim, qualquer tipo de informação. Então, a tarefa dessa aula aqui é criar um formulário em que o usuário digite o valor do índice, né, de 0 até o limite que você especificou aqui, se for 10 elementos, é de 0 a 9. Então, essa é a primeira tarefa que vai ser realizada.